Hoje a gente vai ler Mateus 22, o Cristo é Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhes disse: Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. O que eu pesquisei foi que falou assim, que Jesus, no caso o Cristo, aqui ele fala Cristo, né? Cristo era o Messias. Ele tinha que vir da linhagem de um rei, que seria o rei Davi. E aqui ele explica assim, ele pergunta para os fariseus de o que eles pensavam a respeito do Cristo, de quem ele é filho. E daí eles falam, filho de Davi. Só que o filho, às vezes, também poderia ser um descendente de Davi, que antes falava filho para descendente também. Então, não era o filho biológico ali, poderia ser uma geração mais à frente, né, que nem a de Jesus. Por isso que tem, os cegos chamam ele Jesus, filho de Davi, porque é o filho, né, filho descendente de Davi, né, tem misericórdia. Então, eles querem dizer isso, que Cristo tinha que ser descendente de Davi. Aí ele fala, então, como é que ele fala? Davi chama, né? Falando pelo Espírito. Ele quer dizer que Deus estava revelando para Davi, que chama ele de Senhor. Que aqui ele fala sobre o Cristo, que Davi, ele, segundo o que Deus estava revelando para ele fala assim, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Então, a gente sabe que Jesus é que sentaria à direita de Deus. E aqui ele fala isso, o Senhor disse ao meu Senhor. Por que ele chamaria de Senhor se fosse filho dele? Então ele quer dizer que não seria o Messias, ele não seria uma pessoa comum, ele seria uma pessoa que era como se fosse Deus na terra, que ele usa exatamente a mesma palavra. O Senhor disse ao meu Senhor. É como se ele falasse Deus disse ao meu Deus, né? É isso que ele está tentando explicar para os fariseus, que se ele fosse uma pessoa comum, ele diria, meu filho, sente ao lado do Senhor, né? Seria isso. Aqui, como ninguém conseguiu responder aquilo que ele estava falando, porque realmente eles não tinham a revelação sobre isso, Jesus tinha. Então, daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a fazer perguntas. Eles não tinham como responder, né? Jesus, ele tinha a revelação de Deus em tudo, ele sabia toda a revelação espiritual dessas escrituras de Deus, ele tinha, porque ele era Deus aqui na terra. Então não tinha como eles competirem com Jesus em conhecimento das escrituras nessa parte espiritual, porque a visão deles espiritual, dos fariseus, dos saduceus, era terrível, eles não tinham nenhuma revelação, porque eles viviam só de aparência, eles não tinham realmente as leis de Deus no coração, que é o que Jesus falava sobre eles. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.